porque acho que é isso, assim, dar a língua a coisas que aquilo que a Mariana pontuou muito bem, né? Ficam represadas, se fala tanto em silenciamento e os próprios movimentos acabam produzindo esse silenciamento quando se tornam patrulhadores e moralistas, até quanto a o que falar, de que jeito, como, quer dizer, é toda uma prescrição moral. De novo, eu não sou a primeira a chamar atenção para isso, né? Vários outros autores e autoras, e o próprio feminismo dentro da esquerda chamou atenção para isso dentro de um campo da esquerda mais amplo. O movimento negro, os movimentos negros chamaram atenção para isso também dentro do movimento de esquerda mais tradicional. Quer dizer, o quanto que eu, na verdade, só estou fazendo eco a um exercício que, infelizmente, acho que se faz pouco, ou pelo menos é pouco acolhido em muitos desses movimentos, inclusive aqueles identitários, como um movimento, como eu falei antes, né, de um convite muito amoroso. É para a gente fazer melhor, gente, é para a gente fazer mais, é para a gente transformar o mundo que a gente está fazendo a crítica às nossas maneiras de lutar, e não para destruir e desarticular essas lutas, né? E aí, em relação a isso, eu acho que tem essa questão muito forte do pessoal político e de outras palavras de ordem, de outros conceitos, ou entre aspas, conceitos, que são tomados como palavras de ordem. O próprio termo já fala muito do sentido, né? Palavra de ordem quer dizer, então, que é algo que tem que ser obedecido e não um grito estratégico como ferramenta estética de luta, né? Acaba virando um mandamento, e aí, de novo, não à toa a proximidade com religiões, né? Doutrinas, né? Dogmas, né? E quando a gente fala de pessoal político, eu fiquei pensando muito... Bom, antes, para terminar esse raciocínio, quando as palavras de ordem viram apenas palavras de ordem e não ferramentas, elas se esvaziam, né? E aí você tem também um movimento, uma luta que é esvaziada de pensamento, que aí também, de novo, incorre nessas binarizações, como se o movimento não pudesse trazer consigo exercício de pensamento, como se pensamento fosse coisa de intelectual, coisa de acadêmico, né? Quando você estabelece isso, ou, né, os discursos vêm com esse sentido de que, você está querendo pensar demais. Bom, você então está desacreditando as pessoas que não têm acesso à academia e à educação da sua possibilidade de pensar. Não é porque a pessoa não teve acesso a alguns lugares elitizados e privilegiados que ela não possa pensar. Então, assim, vamos primeiro baixar a bola e ter um pouco de humildade, no sentido de que, sim, a gente precisa pensar, não no sentido formal e acadêmico, mas no sentido humano e crítico. Humano nem é bem a palavra que eu queria usar, mas na falta de uma melhor. Quer dizer, no sentido democrático do pensamento, né? A gente tem que desejar o pensamento, né? E democratizar o pensamento, e não continuar achando que pensar é coisa de intelectual e para poucos, né? Eu acho que é aí que acaba acontecendo muito da atrapalhação, assim, quando a questão, as falas vão nesse sentido. E só para falar mais sobre o pessoal político, eu fiquei pensando muito na Audre Lorde, né, que é uma feminista negra importantíssima, que também usa muito esse termo, do pessoal político. E chama atenção para o quanto que, quando a gente fala de pessoal político, não estamos falando de práticas, por exemplo, de autocuidado, enquanto práticas aí de indulgência, né, e de se colocar o individual na frente do político, né? Eu fiquei lembrando dela porque também ela tem um texto muito bonito, que na verdade é uma fala que ela fez
sobre o lugar da raiva na luta antirracista. E que ela também faz um convite muito amoroso e, no entanto, ao mesmo tempo, enfático a nós, mulheres brancas, a não termos tanto medo da raiva da mulher negra, né? Então, assim, para a gente também não perder de vista aquela história de afetos tristes, afetos alegres, e não binarizar as coisas a ponto de achar que, por exemplo, a raiva ela não é movimentadora de algumas coisas. A própria raiva e a indignação, elas devem ser preservadas como motores de luta. A questão, o problema, eu acho que está em quando esses afetos tristes, em sendo tristes, naquele sentido que eu falei, nos paralisam, né? Então, não é também apagar do nosso espectro, da nossa subjetividade, das nossas maneiras de existir, a agressividade, a indignação e a própria raiva. Quer dizer, é o que a gente faz com isso. Então, o que você faz com a sua raiva? Né? Você usa a sua raiva para, de novo, se autopromover e reiterar essa subjetivação facebookiana e de maneira a colocar fazer essa projeção de problemas ou de questões tuas, inclusive subjetivas, na luta, e como se aquela luta, aquela militância vai dar respostas ou vai resolver, vai ser um espelho de mim, né, como a Marcela está colocando, ou você vai ter você vai fazer um exercício que daí, de novo, é ético, de autocuidado, na medida que você também se coloca para jogo enquanto colocar o corpo para jogo aqui significa realmente se dispor à transformação. Então, a transformação do mundo passa a estar indissociada da transformação de si, né? E aí eu acho que entra nessa questão que vocês estavam tocando, que é, de novo, dos binarismos, entre pessoal e privado, entre sujeito e mundo. Enquanto a gente continuar também separando sujeito e mundo, vai ter que ganhar ou o mundo ou o sujeito. Por isso que eu não gosto muito nesse jogo aí de falar em altruísmo e sim alteridade, porque o altruísmo também é uma renúncia de si em nome do coletivo, né? Então parece que você fica entre o individualismo e o altruísmo, de novo, mais um binarismo. Quer dizer, não se trata de renunciar ao eu, renunciar ao que eu sou em prol do outro, né? E nem de renunciar ou negar o que é o coletivo, a diversidade do mundo, porque eu sou mais importante. Como que a gente, de novo, pensa em termos compositivos, né? Em termos processuais e não binaristas, no sentido de entender que a transformação que eu quero para o mundo é a transformação que eu quero para mim. Então, não é os outros, né? Terceira pessoa daí pensando, não é vocês, o mundo, os outros, e nem ou eu, ou eles, ou eu. É nós, é uma primeira pessoa do plural. Quer dizer, na medida em que eu quero uma transformação para o mundo, eu quero uma transformação para mim. Na medida que eu quero uma transformação para mim, é a transformação para o mundo. Por que eu estou falando, e às vezes até sendo repetitiva nesses termos? Porque aqui o João, né, contribuindo uma sonoplastia aqui para a história, acabou de dar o seu pum, né? Do tipo assim, deixa eu cagar também, as pessoas fazem cagadas. Acho que é um direito a errar, que também eu queria comentar que vocês estavam falando. Tem que ter espaço para a gente errar, para aprender e para, por exemplo, se manter ou entrar por algum tipo de militância e de luta. Mas só para a gente voltar para o ponto de que, assim, se
a gente está querendo para o mundo a mesma transformação que a gente quer para a gente precisa também de uma outra concepção de sujeito. E é aí que entra o assim, a minha licença aí de psicóloga, dos psis nas humanas, para pensar subjetividade. Porque muitas vezes a gente está pensando nessas coisas todas, mas não está pensando um certo, que não é modelo, mas uma certa concepção de subjetividade que dá espaço também, por exemplo, para fazer esse trânsito ou essa maneira de entender como coexistentes sujeito e mundo. Não é que, então, a gente precisa separar o que é individual e o que é coletivo, então tem certas coisas que você vai ter que levar para a sua terapia individual, tem outras que você pode trazer para cá. Não, se trata de colocar a questão de uma outra maneira, quer dizer, na medida em que eu, ao me fazer sujeito, estou fazendo o mundo, né? Esses processos, eles estão imanentes, né? Então, é menos a gente se privar de trazer questões para o coletivo, porque elas vão atrapalhar o coletivo, mas a gente está o tempo inteiro contingenciando, né? Quer dizer, no sentido de contingenciar, não de restringir, mas de enxergar quais as contingências que estão em jogo. De novo, exercício ético. Né? Quer dizer, do que eu trouxer aqui vai ser interessante para essa discussão que é coletiva? Será que eu trazer alguma questão minha aqui vai contribuir para essa luta, etc. e tal, ou é só uma maneira de eu me, sei lá, né, me haver com as minhas questões? O que da minha história, o que dessa história que, beleza, é cultural, é histórica e me faz sujeito, é interessante de trazer aqui, agora, nesse momento, o que disso contribui para a gente estar pensando e o que talvez, ao contrário, seja mais interessante de eu calar e ouvir e eu levar para casa e entender que, cara, isso aqui é interessante para o meu processo. Então, de novo, não tem resposta pronta, não tem medida certa, mas o exercício de estarmos nos perguntando o tempo inteiro em sendo produtores e produzidos por mundo é bacana, é potente, de novo, é produtor de transformação, da transformação do mundo que eu quero. Então, eu acho que é um tema assim, delicado e complicado de trazer, porque muitas vezes outras áreas de humanas avançam e trazem uma série de questões que são interessantes, mas quando esbarra na questão do sujeito, parece que às vezes falta língua, falta ferramenta para pensar. Bom, na medida em que a gente pensa que sujeito e mundo são produzidos ao mesmo tempo, a gente enxerga que sou eu produtor de mundo ou mundo é meu produtor, é um binarismo, é um falso problema. Não preciso mais me preocupar com isso enquanto problema, porque não é um problema, são as duas coisas, né? É muito mais uma questão de conjunção do que de junção, né, Joãozinho? E aí, sempre vou estar balizada por essa concepção para encontrar ou para produzir as respostas possíveis, provisórias, para quando essa questão se instaura num movimento ou no meu processo de análise, porque também aí tem isso, né? Quando a gente pensa que subjetividade é política, a clínica também se faz política, então não vai ser no consultório entre quatro paredes individual que vai garantir que os processos que sejam trazidos por aquele paciente ou aquela cliente sejam estritamente da pessoa. Não. Se o pessoal é político ou se sujeito e mundo se coproduzem, é também necessário que quem faz a escuta clínica, por exemplo, escute aquilo como um processo que não é só individual. Ele é singular, mas aí singular é diferente de individual. Então, a gente está falando de um processo que é singular,
que só vai se dar daquela maneira para a Marcele, porque é a Marcele, para a Mariana, porque a Mariana tem a Mariana nascida em 1900 e sei lá quando, porque é 2020, porque... E a mesma coisa para a Stephanie, para a Alice e para o João, nesse sentido singular, nunca vai existir um outro João, né? Mas, ao mesmo tempo, não é totalmente individual. Tudo que eu estou fazendo, que a gente está conversando, que o João está escutando e falando, porque ele já fala algumas sílabas, né? É também social, né? É também produto, João, produto do social, mas também produtor da Alice mãe, produtor da arquitetura do quarto do apartamento dele e do mundo que ele vai pisar e que ele vai estar produzindo no mundo. Acho que é uma boa maneira da gente não cair nessa armadilha de novo, né, dos binarismos. É complicado, traiçoeira essa máxima do pessoal é político, porque a gente tende a cair na tentação de que não, então nada é meu, né, ou tudo é meu. Não se trata disso. Tem uma série de coisas que se dobram em mim, que vão se dobrar e que vão me afetar de uma maneira singular, mas nem por isso eu sou o mundo. Eu sou uma dobra desse mundo. Não sei se ficou muito conceitual essa parte aí, mas quando a gente fala de subjetividade e de política, a gente precisa estar prestando atenção a esse jogo, né? Se dá sempre numa negociação, né? E para honrar, digamos assim, essa concepção, a gente precisa estar aberto ao jogo. Se trata de um jogo e não de uma queda de braço. Se a gente ficar na queda de braço, sempre a conta não vai fechar, né? Então a gente precisa também admitir para um arrotinho do João que essa relação se dá na negociação e os jogos são para se jogar, né? Falando só um último comentário que eu acho muito importante também essa coisa da questão do tempo. E a Stephanie trabalha e que a Marcele chama atenção, como se também na militância não houvesse tempo de não saber, né? Quando eu falei também do espaço para errar, é muito importante isso, porque daí não tem espaço para esse hesitar, para o processar as coisas. Parece que, de novo, a gente tem que sempre dar respostas prontas. Não é só o Facebook que pede esse ritmo, né? Cada vez que dá uma crise ali nas manifestações de 2013 também já tinha os grupos fazendo reunião de crise e a palavra ia rodando naquelas rodas com aqueles militantes renomados e com grande experiência de movimento social, e eles todos já tinham assim uma análise tão pronta, tão certa, já tão elaborada. Eu, gente, sério que você já tem análise sobre isso? A gente está no meio a gente tem considerações, notas, mas assim, sínteses é muito cedo, né? Podemos jogar aqui elementos para discutir. Então, para também não fazer injustiça, né, com os movimentos que a partir de 2013 ganham força, não à toa, porque por anos e anos foi um marxismo muito conservador que dominou essas rodas, né, de análises, onde as pessoas muito rapidamente, mesmo sem internet, talvez, um tempo atrás, sabiam a análise certa, a trazer assim o significado das coisas. Eu acho que o que muda hoje é que não se tem mais nem o trabalho de fazer análise, se tem opinião. E a opinião e a análise meio que ficaram no mesmo patamar, que eu acho perigosíssimo. Mas se a gente tomar que análises e opiniões tem que entrar numa roda para a gente poder produzir, beleza, aí sim, síntese ou análises coletivas, aí beleza, aí pode ser.